Bem, bom dia. Começo, obviamente, por agradecer. Eu costumo brincar com a professora Celina, chamando-a de Cecília, é só mesmo para irritar, mas hoje, falando um bocadinho mais sério, obrigado, professora Celina, por proporcionar este momento e a oportunidade de estar aqui a partilhar ideias. Agradeço também ao professor Mapera, é a segunda vez que partilhamos o mesmo palco, não sei se está recordado. A outra foi no Cuca, quando falávamos de Iacuza. Agradeço também a todos os estudantes que aqui estão. Eu até queria começar por vocês, mas fiquei com algum receio de quebrar o protocolo. Às vezes também somos muito formais, né? Mas eu penso que vocês merecem o meu maior agradecimento por estarem aqui e, se calhar, até reconhecendo aquilo que o professor Mapera dizia, não é? Que era obrigação neste mundo académico termos pessoas responsáveis, muitas das vezes, não digo para ensinar, mas para pelo menos orientar-vos a caminhar, não é? Um bocadinho mais seguros neste andar à procura do saber. Esta minha comunicação, quando me foi perguntado assim, que título queres dar à tua comunicação? Eu fico sempre com problemas. Aliás, mesmo o título do meu trabalho ainda não é um título definitivo. E eu compreendo a importância dos títulos. Eu costumo dizer que eles são normalmente a porta de entrada para o trabalho. E deve refletir, não é? E eu disse, olha, conversando em Lidor Batista. Depois eu disse, mas eu conheço a palavra conversar, sei que conversando. Então, mas quais são os significados? Pode também significar palestra, não é? Falar de... E gostei muito de... Eu digo muitas vezes, até já disse na aula, gostaria de namorar contigo. A uma menina. E ela ficar assim escandalizada, esse namorar também significa conversar. E, aliás, se forem ao Hotel Maputo, ali ao lado da catedral, tem lá uma frase muito grande que diz assim, conversar diz que namorar é igual a conversar. Então, eu roubei isso para falar disso. Mas esta minha apresentação, vou tentar dividi-la em três momentos. Uma primeira, em como é que eu conheço o escritor Lidor Batista, e não quero fugir à essência deste encontro, que é o Lidor Batista Júnior. Então, acho que deveríamos ter um maior enfoque para a obra do Lidor Batista Júnior. Mas se calhar, eu acho que isto, infelizmente, o Lidor Batista não teve este privilégio de ver um filho ser poeta. O Ilidor tem um guitarrista, rockista, que é o Pablo Batista, tem um DJ, que é o Gui, já está a escrever. E eu lembro-me que quando este Ilidor nasce, eu não posso dizer, mas era essa experiência que eu dizia, não é? A última do Ilidor Batista, mas depois acabou também nascendo a Palmira. Então, eu vou andar um bocadinho sobre isto. Depois vou falar um bocadinho do escritor Ilidor Batista, porque interessa-me vender esse peixe, não é? E um pouco de trabalho que eu estou a fazer relativamente à obra por cima de toda a folha desse mesmo escritor. Ilidor Batista é, infelizmente, um desconhecido para muitos aqui. Desta sala, Ilidor Batista residiu ali naquele prédio Grelha, não é? Por onde todos nós passamos todos os dias. Samara Matressoa no segundo andar, o terceiro andar. Era amante de futebol, adorava futebol, todos os domingos, lá ia ele com o carro do Jornal Notícias, porque também era delegado do Jornal Notícias aqui, e há que perceber que grande parte dos escritores que se iniciam, né, ou que fazem parte desta literatura, foram jornalistas, por isso há uma grande relação entre literatura e imprensa moçambicana. Aprende isso nas nossas literaturas. E às vezes fico com a sensação das pessoas confundirem o homem e o poeta, porque, sem querer, o Ilidor Batista era um gênio, incompreendido, acho que nasceu num século errado, sobretudo para o que ele tinha de visão do mundo, de conhecimento enciclopédico. Infelizmente, nós ainda andamos muito amarrados a preconceitos. Quem sabe um bocadinho mais, conotamos logo como uma pessoa que tem maneira que é esperta,
que sabe muito, sabe tudo. Depois teve o azar também de ser, era um misto, mas que se confundia com branco. Então também o Ilidor Batista sofreu este papel, porque o Ilidor Batista era, por isso, uma pessoa muito exigente. Não direi que tenha influenciado muito o que eu já lia. Eu faço parte de uma geração que leu os 5, leu os 7, depois leu 6 balas, leu com a coleção Bisonte, depois comecei a ler Agatha Christie, Dick Gaskins, li todos os livros do Kyle Chessman, mas foi o homem que me entregou um livro que eu acho que deveria ser uma recomendação obrigatória. Há duas coisas que eu acho que qualquer estudante de uma universidade deveria ver e ler, obviamente. Primeiro, deveria ver o Clube dos Poetas Mortos. Tem como protagonista Robbie Williams, infelizmente suicidou-se. Deveriam ler O Triunfo dos Porcos, de George Orwell. Isto é para, se calhar, atiçar esse sentido crítico e, se calhar, também, eu disse, pode ficar tranquilo, porque também sou muito crítico, muito incompreendido. Mas foi o Ilidor Batista que me orientou a ler George Orwell. Depois li Irving Wallace, desde a palavra, o prémio, é aquilo que dizia, foi dito aqui, não devemos cingir as nossas leituras apenas para a nossa literatura, porque o mundo é isto. E dizia muito bem, somos cidadãos do mundo. Eu recordo, privo muito com Adelino Timóteo, ele escreveu uma obra sobre a Grécia sem nunca ter ido lá, Veneza. E eu lembro de ter emprestado um livro sobre a Grécia. E é possível, neste mundo da imaginação. Gostaria de vos dizer que Ilidor Batista abriu uma livraria chamada Tanto. Ele tinha que falir, porque não vendia um livro a qualquer pessoa. Primeiro começava por perguntar, estuda, qual é a tua classe? Fazia como que um exame psicotécnico para medir o grau cultural do indivíduo que se candidatava a comprar um livro. Então ele dizia assim, tu não tens ainda capacidade para ler este livro, lê este. O filho, se calhar... Então, e às vezes ligava para mim, Anísio, anda cá, eu fiz um teste aqui de ortografia, é inadmissível, vocês, professores portugueses, o que é que andam a fazer lá na escola? Vejam-me só a quantidade de erros que aqui está. E isto, eu acho que não era muito bem recebido pelas pessoas. Mas tive também o privilégio de o entrevistar na Rádio Miramar, e ele falou de Roberto Carlos, que era um dos cantores ou músicos que ele adorava. Ele era de uma cultura universal, mas nesse dia estávamos a falar de Roberto Carlos. Ele falou de Roberto Carlos com detalhes. Costumo acreditar que aquele homem tivesse essa memória. E ele falava sem ler e citava. Ele era, para mim, um gênio. Eu disse que vou falar agora de quem é o escritor. Falei do homem e desse não aceitar, se calhar por isso mesmo. Eu tenho, às vezes, algum receio de misturar a amizade com o escritor, mas há de perceber que Ilidor Batista é tratado como alguém que está a um nível, não diria dos clássicos, mas eu arrisco a dizer dos escritores moçambicanos, está nesse patamar, os grandes escritores moçambicanos em verso. Ele, portanto, Ilidor Batista, nasceu em Gonhane, Quilimane, a 15 de maio de 1944. Entretanto, dos 5 aos 14, viveu na Póvoa de Varzim, em Portugal. Foi jornalista, contista, já o disse e repito, foi delegado do jornal Notícias aqui, ficou muito famoso na governação do presidente Chissano, as famosíssimas crônicas em que começou já nessa altura a denunciar a corrupção como um grande problema. E os esquemas que eram montados para fazer chegar, porque isso era muito tratado de forma muito subtil, mas ele consegue denunciar. E nessa mesma altura, ele coordena uma página que, lamentavelmente, perdeu o perfil que tinha, que é a página de aula. Às vezes dizemos que não temos livros, arranjamos mil e uma desculpa, mas o Jornal Diário de Moçambique tem, todos os sábados, e já vem há vários anos, com a página de aula. E havia lá uma rubrica que ele gostava muito, que era Despertar.
na qual, queria dizer, os jovens escritores publicavam os seus trabalhos, os seus poemas, os seus pequenos poemas. É um poeta que tem publicação dispersa, entretanto, figura, eu penso que é importante dizer, numa obra Palavra e Lume Aceso e no Reino do Calibá. Publicou 3 obras, nomeadamente Por Cima Toda a Folha, em 1987, e ganhou o primeiro prémio literário a par. Ele ganha para... E aqui, professor Mapera, eu às vezes tenho alguma dificuldade. Às vezes parece que misturamos tudo, chamar poesia a mensagem versificada e a mensagem em prosa. A poesia não é a forma, é o conteúdo, não é? É a beleza do conteúdo. Então, ele lança este livro de poemas. Eu prefiro usar poemas. e que tem esse prémio, já o Mbulano Bacacossa, com o livro O Alalapo, não é? Acaba ganhando o prémio. Sim, Cronicar. A Filha de Tarde é publicada em 1991 e a última obra, Nos Joelhos do Silêncio, em 2005. Portanto, é traduzido em várias línguas e em vários países. Entretanto, por ocasião dos 100 anos da cidade da Beira, em 2017, ele recebe um prémio de melhor escritor pelo então presidente Davis Simão. É o único poeta, se calhar até há uns 7 anos atrás, que fazia parte do CD intitulado Mãos Dadas, editado no Brasil, isto no ano 2000, e possui, obviamente, estas obras, como eu disse e volto a repetir, em vários formatos, e enquanto aguardava a publicação de mais um livro, ele morre. O livro que ficou por publicar em vida é Moçambique Love Song. Moçambique, bem, na altura o título era este, depois trocou, mas em vida ele não conseguiu publicar o seu 4º trabalho. Infelizmente acabou falecendo no dia 1 de maio de 2009, uma morte muito esquisita. Pela manhã, eu ainda me recordo de ter me encontrado com ele ali no Alpino e conversei com ele e ele disse que não se estava a sentir bem, foi para casa e não mais saiu vivo de lá. Portanto, esta poderia ser... E por que eu estou a falar disto? Porque eu pretendo que alteremos um bocadinho as nossas escolhas de leitura. Dizia, permitam-me, José dos Remédios, nesta obra, que um dos grandes problemas nossos, não é, dos académicos, por vezes, é esquecermos de alguns escritores. Eu penso que é o apelo que eu faço. Paulina Chiziar é maravilhosa, José Craveirinha também, Mia Couto, mas eu recordo-me de fazer parte de uma geração que, no último sábado de cada mês, e é aí onde eu gostaria de deixar ficar o meu apelo, nós precisamos de tirar a literatura deste espaço académico, levá-lo para fora deste mundo. E havia um momento, não era literário, era cultural. Todos sábados na Casa da Cultura. Lamentavelmente, hoje sinto, e corrijam, é que nós juntamos para beber. Juntamos para comer a carne assada, mas já não nos juntamos para partilhar leituras. E esse era o momento ideal. Último sábado de cada mês, na Casa Provincial da Cultura. Os professores de língua portuguesa, eu ainda me recordo, nós da Escola Industrial, levávamos os nossos estudantes, alunos para lá. Na Escola Samaro Machel havia um professor também muito famoso, 2 professores. O professor Beizinho, não sei se vocês já ouviram falar, o professor Mapera conheceu o professor Beizinho. Havia um professor de Geografia, como é que chama? Acabou morrendo em Caia, é de me lembrar do nome dele, Fijamo, Geografia muito antigo. E aqui na escola, a escola comercial era aqui, a escola comercial hoje onde é o Unicum, era a escola comercial, nós também tínhamos os nossos estudantes e juntávamos lá, mas juntava também músicos, Mazembe, Jorge Mamardo, poetas, nós tínhamos Daniel Macarinho, se vocês não conhecem, está em Ambano, conhece, foi professor também de desenho na escola industrial,
tínhamos o Bassana da Mogi, um livro que infelizmente nós não falamos dele, que é Moções. Tínhamos um poeta português, mas publicou muitas obras aqui, que era o Luís Bettencourt, vivia ali no prédio cooperativo, era um cliente assíduo do Café Scala, hoje transformou-se num banco. Então, havia um movimento cultural muito bom. Eu fico muito triste, temos licenciados, mestres, professores, mas de movimentação cultural estamos muito fracos. E a professora Celina vai perceber, se calhar, desabituámos de fazer parte destes eventos. E aqui quero agradecer esta oportunidade ao professor Mapera também nas redes sociais, nós vemos constantemente. Acho que é isto que está a faltar às pessoas para que estes movimentos surjam. A tal lanterna para eliminar outros horizontes. Então, nesse aspecto, eu acho que vale muito este encontro. Foi por isso que decidi partilhar convosco aquela epígrafe, seria para mim, mas eu acabei lendo um bocadinho mais cedo. Mas dizia que eu estou a ler também esta obra de Zé Remédios, que é um crítico literário, apresenta um programa de televisão que eu acho maravilhoso, ser um jovem e a proporcionar esta oportunidade de vocês falarem o que estão a fazer. E ele esteve muito recentemente, lamentavelmente eu não pude estar lá no lançamento da obra, porque faço emissões às terças e quintas-feiras na Rádio Mega FM, e aproveito esse espaço também para falar deste evento. Mas ele diz aqui uma coisa, às vezes diz-se que não posso tratá-lo por ele, não é? José dos Remédios, é assim que deve ser tratado. Não posso dizer uma pera, é uma pera, né? Porque esta é uma individualidade. Eu vi aqui o Miyakoto, não, Miyakoto, retirar esse artigo, diz o bom português, as grandes individualidades, eu não vou dizer o Nhuso, né? Nhuso, visita. Portanto, eu gostei porque ele diz que é preciso ir buscar estes nomes e trabalhá-los, sob o risco de cair no esquecimento. E se nós formos a ver, alguns autores agora, sobretudo os brasileiros estão a escrever muito sobre a nossa literatura, mas muito mesmo. Se calhar é porque estão a ter estudantes ir para lá. Portugal também temos alguns, mas há muitos trabalhos, vocês vão à internet, vão encontrar muitas teses, muitas monografias, a falarem da nossa literatura. E eu penso que estes momentos também devem ser de incentivo para vocês escreverem. Não tenham vergonha de partilhar. Nunca começamos de forma perfeita, tal excelência. É lutando todos os dias. Então, eu acho, e é por isso que eu gosto de falar do Elidor Batista, fico feliz, por exemplo, de José dos Remédios falar de Adelino Timóteo. Porque a obra de Adelino Timóteo é uma obra, para além de falar dos problemas sociais, vocês vão ver que ele trabalha a história. Eu senti muito feliz por saber que o professor Napi deveria falar da relação entre geografia e literatura. O que eu agora vou buscar é essa outra parte, se calhar muito pouco estudada do Elidor Batista, porque quando nós lemos qualquer ensaio sobre a literatura moçambicana, falamos de Elidor Batista como um poeta lírico, em que ele fala muito do amor, alguém até pode dizer do erotismo, mas do amor a Moçambique e, sobretudo, a filho, nesta obra aqui. Mas eu encontro no Elidor Batista também aquele que fala da história. E, aliás, todos nós sabemos que há uma relação intrínseca entre literatura e a história. Basta recordar essa obra, não é, popeica de Homero, não é? Olhamos, por exemplo, a professora Celina falou aqui muito bem dos Lusíadas, é verso, não é? Em prosa nós temos Yuma Balana, temos o Alalapo. Então, esta relação não é nova. Portanto, o trabalho que eu trago não é novo, mas procuro, já estou a falar do trabalho que eu estou a fazer, que é o terceiro ponto, ir buscar na obra de Elidor Batista esse lado da história. Porque a obra está dividida em 2 cadernos, não é? Um antes da independência, portanto, entre 1970 e 1974, aquilo que se calhar Rolando Mendes deveria chamar de período de ruptura, mas Pedro Rangel chama de desenvolvimento. E depois temos de 1975 a 1974. Eu, na minha monografia, falei do lirismo. Elidor Batista na obra por cima toda foi. Agora, eu continuo a falar do lirismo, mas com nuances da história de Moçambique, nesta mesma obra.
E não é muito difícil nós percebermos isso. Porque se olharmos para a obra que eu estou aqui a trabalhar, não é? Por cima toda a folha, esta é a primeira edição que esgotou. Não é? Ela começa, e desculpa, na academia, às vezes os meus estudantes ficam um bocadinho loucos quando eu trago exemplos meio malucos, a literatura também é isso. Ele traz, ele designa como homenagem em pó. Como poeta, ainda estou a viver no tempo antes da escrita, no tempo dos gritos. Retira isto de Elias Canet, Prémio Nobel de 1981. Entretanto, tem também um pequeno excerto a craveirinha, que diz assim: os nervos novamente adequados a tudo, os amigos minuciosamente bem escolhidos, as conversas prudentemente sussurradas, uma necessidade imperceptível, a desconfiança. Eu penso que isto retrata um pouco da escrita de Isidoro Batista, esta desconfiança, quase que diária, e nota-se isso, embora misturado com o amor, nota-se muito isto na obra de Isidoro Batista. Mas tem aqui algo, e se me permite, professora, de Lobo Antunes, em memória de Delfano, diz assim: é mesmo fodido ser homem, não é? Esta interrogação. Então, por aí nós somos levados a uma escrita contestatária, debruada de muito amor, de muito nacionalismo, de identidade. Eu gostaria de ler um pouco, não sou muito bom de leitura, de dizer poemas, mas tem aqui na página 21, que dedica ao Manuel Ferreira e ao seu belo Hora de Bairro, um poema intitulado Liberdade, que é escrito antes da independência. Portanto, vejam só, ele clama por essa liberdade. Existem como o canto do escravo, senta-se a sombra da sua raiva sem lágrimas. Como qualquer cornúptulo, marra no vermelho desta tragédia. Os búzios recriam o corpo da história. A zagaia, desemboscada, carrega no voo toda a violência de um sol bem áfrico. Como inquietos, afagamos um xerife na gaiola e sabemos que nunca cantará como antes nas árvores. A prostituta espera sorrir o amante ideal até a centésima blenorragia. Portanto, como podem ver, este simbolismo da gaiola, do xerife, é muito profundo. Ainda, antes da independência, eu tenho um poema intitulado Alegoria. Todos sabem aqui que aconteceu um grande massacre em Inhaminga. E sobre Inhaminga, Isidoro Batista escreve: em Inhaminga, meu amor, entre as armas apontadas para o céu, mas só há pássaros. E como as armas pensam no canudo do seu cérebro, que as aves são inofensivos passarinhos, estes aproveitam a confusão dos paraquedistas já cansados. Por isso, cada pássaro que voa pelo céu, luminoso como uma palavra boa, deixa cair melancolicamente o seu depósito de agradecimento sobre as armas e a estupidez dos generais. Vorazmente, meu amor, o destino da terra passa e cria-se entre o ventre das armas e o círculo da esquadrilha voadora o futuro desta terra que alarga e fermenta. Tudo isto em Inhaminga, com o tamanho deste país, meu amor. Então, estão a ver, é interessante estas metáforas que o Isidoro Batista traz aqui para retratar esse momento menos bom da história colonial. Foi esse massacre e perseguição aos nacionalistas em Inhaminga. Estou a falar muito? Depois da independência, há um poema que foi trabalhado ao nível da 9ª classe, mas depois Isidoro Batista ficou esquecido, que é O das Palavras. Reparem que Isidoro Batista, e às vezes eu tenho algum cuidado em falar disto, se antes da independência, Noah já fala sobre isto, Rui Knopf também já fala sobre isto, que é a questão da utopia e da distopia, da nossa poesia. Mas eu aí gostaria de chamar uma frase de Orlando Mendes, que diz o seguinte: para você poder interpretar a literatura, é preciso contextualizar, historiar.
Isso é muito importante, a questão da contextualização, para eu poder estudar a própria literatura. E digo isto precisamente porque Ilídoro Batista, na obra Por Cima Toda a Folha, para além de tudo aquilo que eu já disse, exaltar o amor à pátria, o nacionalismo, se assim quisermos, o amor aos filhos, a sua moçambicanidade, ele também revela aqui fragmentos da nossa história. E apercebe-se, porque o segundo caderno é escrito entre 1975 e 1984, é preciso perceber que logo depois da independência houve aquela exaltação à independência, em que a qualidade estética não era muito grande. Aliás, já dizia Fernando Ganhão, para ser poeta não era preciso ser um académico, porque a poesia do combate, acho que vocês ouviram falar dela, não é? Exaltava as conquistas dos guerrilheiros, servia para incentivar para as novas lutas e juntar esforços no sentido de conseguir essa conquista que era tão almejada dos moçambicanos. É por isso que nós tivemos nacionalistas como Armando Emílio de Abusa, escrevendo as tuas mãos, as minhas mãos, e algumas pessoas perguntam assim, mas e depois nunca mais vimos nada escrito desse poeta. Claro, a fonte, não é, de inspiração acabou. Conseguimos a independência e se calhar não houve mais motivos para escrever. Mas eu dizia, profeticamente, Ilídoro Batista anuncia nesta obra, penso eu, os caminhos que a Revolução haveria de ter, a tal fase distópica. É preciso perceber que logo depois da independência nós temos um sistema monopartidário. A única editora que se encarregava na publicação de livros era o Instituto Nacional do Livro e do Disco, na década de 80. E hoje vocês podem se dar ao luxo, ao privilégio de haver muitas editoras, até aqui na Beira já existe. Nessa altura, não. Então, quer queiramos ou não, havia censura para a publicação das obras. E aqui a questão da censura, ela funciona, às vezes, dizemos que não há, mas acaba sempre havendo. Contudo, e não pensem que é só este partido, qualquer outro partido porque há uma ideologia que é instituída e que você deve seguir aquela. E normalmente, quando tu não te espelhas, és tão crítico assim, é o que dizia, não posso sair hoje desta universidade. Porque é assim, a vida, lamentavelmente, é assim. E Ilídoro Batista escolheu esse lado, de começar a chamar a atenção para o facto, e se calhar até não seja muito correto, mas temos este problema, é que Ilídoro Batista alertou-nos para estes demandas da nossa sociedade, sobretudo pelo facto de, eu não diria sermos oprimidos, às vezes eu não gosto dessa palavra, mas a liberdade de expressão começou a ser, tal e qual o tempo colonial, a ser um problema. E ele, para isso, escreve ao Mano Chico, que há de compor palavras, sim, as palavras, antigas, lembradas, cobertas de fogo, novas, estranguladas, soltando-se a chuva. Oh, as palavras, a semente delas, a colheita vindoura, sem capatazes de chamoco no ar. Estão a ver, né? Ele escreve, atenção, isto não quer dizer que escrever em 1980 significa tratar apenas aspectos de 1980. Não é isso que estamos a dizer aqui. Mas é por isso que eu fui buscar este dizer do Orlando Mendes, que para compreendermos a literatura é preciso termos um aspecto chamado contexto. Saber contextualizar é muito importante. Então, Ilídoro Batista começa porque realmente desenha-se, isso quem diz até Nelson de Saúde, vivemos momentos frenéticos em que a liberdade de expressão começa a ser também combatida. Ilídoro Batista chamava muita atenção para isso. Nesse período, é possível ler aqui num poema em que ele sente-se exilado dentro do seu prédio e acaba recebendo a solidariedade dos vizinhos. Quer dizer, mesmo espelhando a tal era fleumática, como diz Nelson Saúde, em que quase que não havia nada para comer. E ele, não saindo de casa, acho que ficou vários anos, bons anos, 3 anos. A própria casa dele era o cárcere, como ele dizia. Então, mas esta solidariedade de quem não tinha, mas que sempre conseguia arranjar alguma coisa. Então, ele também valoriza esta, eu não diria altruísmo, mas este espírito solidário do moçambicano. E ele fala. Então,
eu acho que não gostaria muito de levar muito mais tempo, porque senão torna-se cansativo. Eu propus-me conversar sobre Eduardo Batista precisamente para que sirva, se calhar, de mais uma escolha, tal como, por exemplo, esquecemos de Eduardo White, tendo o lirismo, esquecemos, falamos muito de Filimon Mengs, mas ninguém lê a obra de Filimon Mengs, estou a falar de obras em verso. Então, o que eu quero é que vocês comecem, nas estantes, a escolher outros autores. Fiquei muito feliz aqui de Magostana, eu até estava a dizer, é uma história muito interessante. A simbologia do próprio nome Magostana, e vejam do próprio castigo, que acaba sendo vítima e castigado, né, pelo que fez a sua marca. Então, eu acho que é isto que a academia deve também proporcionar. O professor Mapera, eu olho para si como um farol para iniciar aqui os jovens a trazer outros escritores. Eu, por exemplo, volto a dizer, fico muito feliz porque também Adelino Timóteo sabe muito bem, é combatido pelas nossas elites por ser o outro. E porque ele dá, porquê? Mas confundem a obra, o escritor e o jornalista. Este é que é o grande problema que também viveu o Elidor Batista. Eu outro dia brincava, se calhar se formos a ver Cristo, né? Mas ele teve uma intenção de salvar o mundo. Camões, um boêmio, mas ninguém pode pôr em causa a obra dele. Então, às vezes, misturava. É por isso que caiu por terra o biografismo, em que você, para conhecer a obra, tem que conhecer o autor. Isto é, agora, a literatura feminista é escrita até por homens. Não é? Então, eu acho que estas propostas são muito, 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 muito interessantes. E, sem querer fazer promoção, esse movimento cultural resultou neste livro. As palavras amadurecem. Eram uma coletânea de poemas que eram publicados no Jornal Diário de Moçambique, não é? E eu fiz parte dessa história com a publicação de... Aqui tenho este desenho é meu, tenho vários, deve ser aquele que tem mais desenhos neste livro. E o Elidor Batista pediu-me, por favor, quase foi por favor, para ilustrar um poema dele. Também ilustrei este, do Eldon Rebelo, ninguém conhece, foi jornalista, não é? Aqui, e depois da televisão de Moçambique, Júlio Bicar, muito conhecido por Júlio Bicar, o nome próprio. Então, professor Mapera, temos uma luta muito grande em redescobrir estes escritores que estão no esquecimento e que eu acho que nós temos que ir buscar e partilhar com os nossos... Isto também é meu, acho que eu tentei representar aqui uma sociedade decadente, não é? Mas foi este o desenho que ele me pediu. Isto, o Elidor ficou comigo, tal como o filho Barros está a fazer, por causa de uma capa, quase que 2 anos. Eu dizer, Elidor, não se encomendam obras de arte. Você diz o que quer, eu faço. Ele, não, tem que ter isto, isto, isto. Então resultou este desenho, com críticos. É? Então, paisagem com poema em segundo plano. É o título do poema. Este desenho é meu. Esta pintura desapareceu em Coimbra, foi por acaso a obra que publicitava a exposição em Coimbra. Tive o privilégio, na altura, como é que chama o nosso ministro Silva Dundur, a dona da Casa da Cultura, Fátima, não, acho que Maria Pinto Sá, é que representaram lá, eu não fui, mas veio muitas obras, e esta que foi escolhida para, lá na Europa, sabem que ocupa quase a fachada, né? Foi um cartaz enorme e desapareceu esta obra, até hoje nunca mais. Mas também, professor Mapera, isto aqui é apenas uma pequena propaganda, costumava a desenhar para a página de aula. E ele agora, eu até disse, toma algo, vai me lembrar, e a minha capa está-me a pedir para ilustrar uma capa. E foi esta pequena conversa, se calhar não assim, não é? Bilateral, vocês tiveram que me ouvir, uma conversa seria fazermos alternância, não é? De vez, mas que eu quis partilhar porque vejam no Elidor Batista e muitos outros bons escritores que muitas das vezes nós temos medo de trabalhar, porque
disse o professor Papério muito bem, a poesia esconde muitas coisas. E aquilo que nós pensamos ser, pode não ser. E aí é que está o prazer da literatura. Tenho aqui uma pequena cábula. É preciso, então, libertar a literatura, primeiro das salas de aula, porque nós falamos de literatura apenas nesse ambiental. Já é muito bom estarmos aqui numa biblioteca e, como eu sugeri, começarmos lá em casa, porque ser pequenas células de partilha de leituras. Eu faço parte de uma geração que tinha um carro religiosamente do Conselho Municipal que vinha ao meu bairro e trazia lá uma biblioteca móvel. Eu recordo na Universidade Pedagógica ter dito que o grande problema é o custo do livro, mas se existem genéricos para os remédios, nós também podíamos, a custos muito mais baixos, produzir livros. Eu penso que é por aí o caminho. Estas edições não são tão caras assim, porque não tem o tal rigor estético nem material, mas podemos ir por aí. Mas partilhar uma leitura é o melhor que pode acontecer. Eu fico muito triste por não ver os jovens a falar de literatura, a recontar o que vimos nos filmes. Isso é que nos fez pessoas, se calhar, melhores pessoas. Então, essa é a cábula. E é tudo, professor.